Amém, meus irmãos e irmãs, amigos. Estamos aqui prosseguindo a nossa jornada de clamor pelo Brasil, discernindo, conhecendo, para podermos orar com mais fundamento e nos comprometer em orar e depois na transformação também dos desafios que temos na área da educação. Agora eu quero chamar uma amiga muito especial, que é a nossa querida Marli Macandali. Ela é da rede social do Centro, uma amiga já de muitos anos, tem acompanhado o trabalho dos Filhos de Cristo, fizemos cursos juntos, fizemos muitas ações juntos, e ela vai falar um tema muito importante que Deus tem colocado, que é a oração pela escola, né? O abraçar a escola e orar pela sua escola. Um projeto incrível, muito especial que a Marli tem desenvolvido, e ela vai poder compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, que é fantástica nessa área. Marli, seja muito bem-vinda. A fala é contigo, fique à vontade. Boa tarde, Coronel Terra. Boa tarde a todos os irmãos amados, todo o povo da segurança aí que estão nos ouvindo aí, né? E que está interessado, todo o pessoal que se juntou a gente hoje, interessado na educação e na problemática da educação no Brasil. É um privilégio estar aqui e espero poder trazer um pouco de ânimo a todos, né, numa situação bem delicada, né, de pandemia. E eu tenho o privilégio da gente, como disse o Coronel Terra, da gente trabalhar junto nas questões sociais. Eu faço parte da rede social do Centro, onde a gente reúne várias organizações, governamentais, não governamentais, e dentro da rede nós temos um grupo, que é o grupo das missões cristãs. A gente chama o GT das missões cristãs, que são as igrejas, os pastores, os líderes, né, evangélicos, protestantes, os cristãos, que querem, que têm o nosso ponto de vista, os nossos valores cristãos nisso. E nós criamos um movimento que tem a ver com as escolas. Começou com uma indignação de tanto trabalhar lá no centro, trabalhando com aqueles moradores de rua, os mutirões que fizemos juntos, as ações sociais que fizemos juntos, e eu estava muito envolvida até hoje ainda com o Ministério GEAME, que é uma organização que trabalha com adolescentes infratores, na Fundação Casa, e também trabalhou muito com moradores de rua, com crianças em situação de rua, e sempre havia uma pergunta: aonde estão nossas crianças? Os que não estão lá na Fundação Casa, como é que a gente faz para evitar que eles cheguem lá na Fundação Casa, que cheguem nessa situação? E onde estão nossas crianças? E foi daí que descobri, nossas crianças estão na escola, a maioria está na escola. As que não estão na rua de fato, elas estão na escola, mas não quer dizer que elas estejam bem. Elas estão ali, mas existe uma dificuldade muito grande de alcançar, de fato, essas crianças em situação de risco. E foi daí que surgiu, dentro da nossa rede, a ideia da gente ajuntar algumas iniciativas que já existiam muitas pessoas fazendo ações nas escolas, mas que elas não tinham, uma não sabia da outra, como é o caso da Mocidade para Cristo, como é o caso de outras organizações que têm iniciativas em escola. Às vezes, indivíduos que estão sozinhos, vai lá e tentam ajudar. Por que nós não fazermos um fórum para a gente poder conhecer que iniciativas são essas? E Deus foi colocando no meu caminho várias pessoas que tinham esse mesmo ardor de querer alcançar essas crianças em escolas, né? Uma delas é a minha grande amiga Inês, que sozinha ela fez um curso da PEC, ela não tinha ajuda de ninguém, e de repente encarou lá, chegar numa escola e oferecer para fazer trazer um projeto de valores, e a escola topou. E ela foi assim muito bem sucedida, as crianças amavam ela, toda a escola gostava dela, ela tinha até mais escolas querendo o trabalho dela e não tinha tempo para isso. E é uma iniciativa de uma pessoa, né? Nós temos outras histórias que eu vou contando aqui hoje nessa conversa, que foram me inspirando a, sim, precisamos conhecer estes indivíduos que estão fazendo e a gente unir nossas forças, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Estamos falando aqui do corpo de Cristo. Jesus falou que na unidade do corpo de Cristo
é que que o amor de Deus seria revelado e a glória dele apareceria. Então, a gente precisa se unir. E hoje a gente está vivendo um momento de muita desunião dentro do corpo de Cristo. Existem as questões políticas que têm sido tão difíceis de conciliar. Pessoas que pensam diferente da gente não quer dizer que ela não é mais meu irmão ou minha irmã, porque tomou um lado da política, ou tomou outro lado da política, e de repente a gente esqueceu que a coisa mais importante que temos é o reino de Deus. E que tudo isso vai passar um dia, o que vai sobrar é o reino de Deus, ou a gente está dentro ou não está. E a gente precisa viver como se a gente estivesse dentro do reino. Qual é a agenda do reino? O que, de fato, eu posso fazer para sinalizar o reino, para viver o reino de Deus? Jesus só deixou 2 mandamentos. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu amo o próximo? Então, muitas vezes, como igreja local, a gente está ali na comunidade, tem uma escola bem ali na esquina, até ouve, às vezes, os barulhos das crianças brincando, mas é como se fossem 2 mundos diferentes, a igreja ali e a escola ali. Já vários irmãos, pastores que eu perguntei, e aí, vocês têm algum projeto com a escola? Falou, não, eles não aceitam a gente. Eu falei, a gente precisa saber conversar, vocês precisam entender qual é a necessidade da escola, não chegar com uma agenda pronta, sabe? Eu quero fazer isso. Vai, se aproxima, serve, vem com o coração humilde, servir, para poder daí dialogar e ver como que nós podemos servir como comunidade. Muitos dos projetos às vezes não funcionam, porque às vezes a liderança evangélica quer impor sua doutrina, sua religião, fazer proselitismo. Não precisa disso para sinalizar o reino, para mostrar o amor ao próximo. Não, será que dá para a gente ir servir sem ter que mostrar a bandeira da nossa igreja e sem ter que ser tão feroz com relação a isso? Aquela vaidade, foi a minha igreja que fez. Não precisa. As próprias pessoas vão chegar perto de nós e falar assim, você é diferente, você me escuta, você presta atenção em mim. Hoje à noite nós teremos uma irmã Regina, que tem uma história muito linda também, ela vai compartilhar às 10 da noite, sobre como o ardor dela de querer servir, Deus abriu uma porta tremenda. Não vou contar antes não, vou deixar vocês esperarem até às 10 da noite para ouvi-la. E eu conheço, assim, várias histórias. Tem um irmão que eu conheci recentemente, ele é pastor em Santo André, ele queria muito servir uma escola pública com capelania, eles não quiseram. Aí ele falou assim, bom, tá bom, eu posso ir limpar a escola? Eu posso ir ajudar vocês na área da limpeza? Eu sei que está uma bagunça aqui, vocês estão com dificuldade. Tá bom, eles toparam. Ele entrou e começou a limpar a escola. Ele ficou um tempão fazendo isso. Ele ia toda semana lá limpar a escola. Até que um dia fizeram um evento lá, não sei se era de Páscoa ou Natal, que chamaram ele para ajudar. E ele ajudou de uma maneira brilhante e começaram a ver que ele podia ajudar muito mais além de limpar o chão. E hoje ele está com trabalho de capelania lá em mais 20 escolas da região. Ele nem dá conta, mas ele não tinha essa vaidade, esse orgulho, tem que ser do meu jeito. A gente tem que aprender a se humilhar como Jesus Cristo. O jeito de Jesus Cristo foi humilhação, foi vir. É muito difícil a gente falar numa situação de guerra, como nós vivemos, né? Da guerra espiritual, de humilhação. Mas eu não estou falando humilhar, essa humilhação horrível que a gente pensa assim, eu vou me humilhar. A humilhação é diante de Deus, humilhar-se debaixo da mão de Deus, que Ele vos exaltará. É considerar o outro superior a si mesmo, é servir o outro, que nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Seguir o exemplo de Jesus Cristo de servir. Quando a gente tem esse tipo de atitude, portas se abrem, porque as pessoas estão cansadas de as pessoas tirarem vantagem dela. Mas quando você vai com sinceridade, amando ou escutando, as pessoas estão abertas a escutar. Então, o nosso projeto Abrace a Escola é justamente a ideia de vamos abraçar a escola. Eu tenho uma igreja aqui na Zona Sul, que eles tinham aquele grupo Déboras, e as mulheres oraram. Eu desafiei a liderança lá. Por que vocês não oram por uma escola? Escola aqui do lado.
vai lá, ora em volta da escola. Elas foram e começaram, nunca tiveram feito algo assim na vida. Começaram a orar e começaram a perceber que eles precisavam, inclusive, de fazer parceria até com outras igrejas, e hoje estão numa atuação muito forte na escola. Por quê? Começaram orando, começaram e buscando a Deus uma estratégia. E nem sempre é igual. Às vezes a estratégia que um usou não é a mesma que você vai usar. A situação é outra, né? Quando Josué Deus chamou Josué para seguir em frente, porque falou agora Moisés já não está mais aqui, ele não podia seguir totalmente os passos de Josué, de Moisés. Era um novo tempo. Ele precisava agora ouvir diretamente de Deus o que Deus estava instruído para ele, para um novo momento da vida dele. Era algo que ele nunca vivenciou, o povo não vivenciou. Moisés não precisou invadir uma Jericó, mas Josué precisou. Então, assim, hoje Deus nos chama para um novo desafio, um novo tempo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente ouve a terra prometida, a gente espera que o reino de Deus aconteça. E antes disso, a gente precisa buscar as ovelhas que estão fora do aprisco, aqueles que Deus quer que a gente traga ainda. Mas, para isso, qual é a estratégia hoje de Deus? O que Deus está falando para mim, do nosso grupo, a nossa igreja, a gente tem que usar o passado, o que usamos no passado, como um professor, como lembrar aquilo que traz esperança, e não como simplesmente um modelo, mas para trazer esperança. E esperança sempre aponta para o futuro e não para o passado. Então, nós somos portadores de esperanças, somos os embaixadores de Cristo aqui. O que o embaixador de Cristo faz? Ele vem dizer, olha, Deus quer se reconciliar contigo. Nós viemos trazer a paz. Só que isso requer uma atitude de humildade, de servir ao outro. Né? Então, muitas vezes, o que nós não queremos é sair da zona do conforto. A gente quer ficar ali no nosso cantinho, não quer encrenca. Mas qual é a encrenca? Simplesmente vá lá e se ofereça. Existem muitos jeitos de fazer. Se você orar, Deus vai abrir a porta da comunidade, da igreja, poder servir aquela escola. Então, por exemplo, às vezes assim, mas a gente é um monte de igrejinha, só tem uns velhinhos, a gente nem tem energia para criança. Você já pensou de fazer lá uma fornada de bolo e levar lá para o dia dos professores e falar assim, isso aqui é a nossa rua. Você nem dizer que é a tua igreja. Fala assim, é a nossa rua, a minha igreja fica nessa rua, os vizinhos estão levando aqui uma bandeja homenagear os professores. Meu, que coisa mais linda isso. São pequenas atitudes de servir que podem abrir grandes portas. Não precisa de muita coisa, não. Esse é o abraço, e começa a orar pela sua escola. Pensa numa escola que está ali na sua vizinhança, ou pensa na escola que você estudou, ou pensa na escola que você está preocupada, a escola dos seus filhos. Mas abrace uma escola. O que é abraçar? Ô, Mali, eu estava aqui pensando, só para continuar, a Elvia está mandando um abraço para você aqui, falando, programa Essa é uma Escola que Ora, né, que eu acho que você conhece. Eu queria que você contasse essa experiência desse mês de outubro, né, que foi desenvolvido a campanha Ore pela Sua Escola, né? Uhum. E também do seminário que você fez. Acho que isso é importante também. Certo. Então, o que nós fizemos? Nós percebemos que muito da igreja, às vezes, ela não tem assim, muita iniciativa, mas a igreja, de uma maneira geral, gosta de orar, né? Se não gosta de orar, é estranho, né? Então, por que não lançar, então, uma campanha encorajando as igrejas a orar pela escola? Então, a gente está fazendo todo ano, no mês de outubro, o mês todo de outubro, a gente lança uma campanha, os PMs de Cristo têm ajudado a gente a disparar essa campanha, e é uma campanha, cada dia tem um motivo de oração, uma área da educação para a gente orar. E porque a partir da oração, quando você começa a orar, começa a vir ideias. Aí você ora por aquela determinada escola, pelos professores daquela escola, pela segurança da escola, pelo currículo daquela escola, pelos alunos, pelas famílias. Começa a vir umas ideias. A partir da oração, é uma conexão direta com o Criador do Universo, cheio de ideias. E nós somos seres criativos. Né? E aí a gente parte para a luta.
É a campanha, todo ano, eu queria até que vocês, o pessoal que está aí com contato com os Prêmios de Cristo, eles podem mandar essa campanha para vocês também. E temos uma página no Facebook que chama Ore por Sua Escola, se quiser visitar lá, a gente lança a campanha lá. E nós também fizemos esse fórum. Esse fórum, já 2 vezes nós reunimos as pessoas para falar. E pessoas que estão fazendo alguma coisa. E convidamos professores, convidamos líderes, pastores. Quantos professores? Eu tinha uma amiga que ela estava assim, eu estava a ponto de pedir exoneração. Eu não estava aguentando mais em nível de burnout. Eu falei, espera mais um pouco, vai no fórum. Ela foi no fórum, ela chorou o tempo todo e falou assim, eu estou reavivada aqui. Ela saiu dali com a nova visão da importância que ela tem dentro da escola, de uma professora que tem o Espírito Santo de poder criar algo novo ali dentro, de uma pessoa que tem o próprio Espírito para guiá-la, de ser uma professora melhor, uma professora que não se importa com agradar os outros, mas agradar a Deus, de fazer tudo com amor. E eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, né? Mas eu queria, inclusive a próxima live, né, que é a Cássia, né, e que ela tem uma experiência também de uma iniciativa pessoal maravilhosa, que eu quero que vocês ouçam, que é muito lindo o trabalho dela. E essas iniciativas, a começar de mim, mas sou sozinha. São tudo ideias que eu contei, gente, de pessoas sozinhas, que começaram sozinhas e depois foram influenciando as outras pessoas. O que é um líder? Um líder é aquele que vê uma necessidade e não joga a responsabilidade na cabeça do outro. Isso é coisa isso é do governo, ou isso é outra pessoa que tem que fazer. O líder é aquele que olha uma necessidade e fala, o que eu posso fazer? E quando ele começa a pensar no que eu posso fazer, ele leva junto um monte de gente. Quando vê, ele está liderando o movimento. Esse é o verdadeiro líder. Começa a olhar a necessidade do outro, que, por sua vez, veio através do amor de Deus, que já está vendo isso. E eu tenho uma palavra aqui sobre Daniel. Em Daniel 11:32, um versículo que diz assim, e os violadores da aliança, que com lisonjas perverterá, mas o povo que confia em seu Deus se tornará forte e fará proezas. Tem algumas versões que falam, ele se tornará forte e resistirá com firmeza. Me chama muita atenção isso, porque, assim, aquele povo que confia no Senhor, ele toma atitude. O que é resistir com firmeza? Resistir não é ser uma coisa passiva, né? A resistência, ela é ativa também. Como é que a gente ganha a guerra espiritual? É o escudo e a palavra. Você se defende, você ataca. Você precisa ter ações de ataque. Aí, quando a gente fala assim, ataque, já pensa em violência. Não estou falando em violência. Eu estou falando qual é o maior ataque, qual é a maior arma do cristão? É amar ao próximo como a si mesmo. Quem é maior arma que isso? Quem que prega amor ao inimigo? Só o cristianismo, só Jesus. Só Jesus que fala assim, ame o seu inimigo. Meu Deus, o que é isso? Muitas religiões são violentas, mas nós pregamos, vamos amar o nosso inimigo, não é nosso amigo, o nosso inimigo. Isso é uma arma de guerra. E Deus quer que a gente aprenda a usar as armas de guerra e resistir com o escudo e com a palavra e ir. Então, gente, esse é um clamor de que nós precisamos focar como a escola, como o nosso campo de ação, nosso campo missionário, onde as crianças precisam de ajuda. Sabe quantas pessoas que sabem ensinar matemática, português, inglês, geografia, que poderia dar reforço para as crianças? Quantas pessoas que poderiam ir lá escutar, ler o livro na biblioteca, escutar, fazer um curso de capelania e aprender a escutar a criança, de poder brincar com ela no pátio, de fazer brincadeiras de esporte, de artes. Você não precisa de ser muito grandes talentos, você precisa de amor. Só o seu amor é suficiente para servir ao próximo, especialmente uma escola pública, que está aí do seu lado e que você precisa abraçar ela e orar por ela. Amém? Marli, eu queria reforçar, então, para a gente poder ter um tempo de oração aqui, para todos. A Marli tem sido uma referência que ela tem se colocado na brecha para esse tema da oração pela escola, do comprometimento com a escola, para o abraçar a escola, adotar a escola. Realmente ela tem razão. Eu fiquei pensando em mim mesmo, falei, nossa, estudei
em tantas escolas públicas, mas nunca me incentivaram a orar por essas escolas, a voltar lá e adotar a escola uma das escolas que eu estudei. Por que eu não posso? Aí, de tanto falar nisso, outro dia eu voltei a uma escola que eu fiz o ensino primário. Fui lá, falei com a diretora, eu fui aluno aqui, eu queria ajudar a fazer alguma coisa aqui, eu sou oficial da Polícia Militar, eu queria dar uma palestra aqui para os alunos, e depois fiquei pensando na importância de nós nos mobilizarmos realmente em cada cidade do Brasil, pelas escolas, porque todo lugar, se a gente não ocupar o espaço da escola, pode ter certeza que o traficante vai ocupar o espaço da escola, ele vai dominar a escola. Então, nós temos que ter, hoje tem os conselhos, né? O conselho, a Associação de Pais e Mestre, tem oportunidade das famílias participarem da vida do aluno, da vida da escola, tem o conselho de escola, agora tem aquela figura, né, do mediador, né, de conflitos dentro da escola, que também é uma figura nova que chegou aí para ajudar a resolver conflitos dentro das escolas. Ou seja, há um espaço enorme que precisa ser ocupado por nós. Só que se nós não tivermos minimamente organizados, primeiro orando de forma organizada. Por isso que tem aí, no mês de outubro, são 30 dias, né, Marli? Ore pela sua escola. Então, são 30 dias. É uma iniciativa que você pode adotar aí na sua cidade, no seu estado. Ore pela sua escola no mês de outubro, que lá você tem a data do Dia do Professor, dia 15 de outubro, Dia da Criança, dia 12 de outubro, não é isso? A gente aproveita o mês de outubro e foca na escola. Ora, faz a campanha, começa a identificar os professores, porque o professor, aquele que todos nós que passamos por uma escola, temos uma responsabilidade com as próximas gerações. Se nós deixarmos a escola sem oração e sem acompanhamento, aí o que vai acontecer? A escola vai deteriorar e pode ter certeza que o crime vai dominar. É isso que tem acontecido em muitos lugares do nosso país. Escolas públicas sendo dominadas. Por quê? Porque ninguém se levanta para orar, para acompanhar, para observar e para tomar posição. Então, temos que orar para que haja convergência. É o que a Mari falou, amor, que haja um despertamento de amor da nossa parte e de intercessões específicas. Então, quero incentivar a todos para conhecerem um pouco mais esse trabalho, depois procurarem a Mali se precisar. A gente está aqui também, o PMs de Cristo, para ajudar. Nós temos o Ore pela sua polícia e agora tem o Ore pela sua escola. Ore por sua escola, abrace a sua escola, adote a sua escola, né? Qualquer escola que você já passou, todo mundo já passou por 3, 4 escolas na vida, seja uma escola do primário, uma escola do ensino médio, uma universidade, né? Então, a gente precisa realmente voltar e tomar posição. É isso que eu acredito também, que os órgãos públicos, as escolas precisam ser adotadas por nós cristãos. Isso. Adotadas em oração e depois adotadas em acompanhamento, ação de transformação. Isso. Tá bom? Exatamente. Vamos lembrar do Daniel aí, gente, queria deixar esse versículo com vocês aí. Né? Isso. Aqui o Daniel 11:32, aquele que conhece ao Senhor vai ficar firme e vai fazer proezas, vai fazer mais do que ele seria capaz de fazer, do que ele já imaginou. Lembra que Deus tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando a gente ora, a gente se importa, a gente começa, aquilo passa a ser a nossa responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar, não achar que é coisa do outro, é coisa nossa. Não estou falando em nome de denominação, de igreja, não estou nem falando na minha organização, eu estou falando em meu nome, eu, Marli, preciso me responsabilizar. Entende? E porque quando você se responsabiliza, você começa a espelhar para os outros uma atitude cidadã, uma cidadã que é cidadã do céu, mas também é cidadã da terra. A gente tem que aprender a ser cidadã dos céus e da terra, para abençoar e trazer o reino de Deus, né? E eu queria só fazer uma homenagem aqui, agora rapidinho, o Coronel Terra, a Denise, que é uma guerreira ela fez um projeto, ela liderava um projeto chamado Aprender a Dizer Não em Escola Pública, e eu quero oficialmente hoje aqui, já que eu tenho educação, ela trabalhou muitos anos ajudando as crianças em escola pública a dizer não ao abuso sexual. Ela deu, assim, muito da vida dela para essa campanha contra o abuso sexual. E ela faleceu essa semana, e é uma dor muito grande, uma perda para nós que estamos nessa luta, e a força dela, e a gente só quer louvar porque a gente se inspirou muito numa iniciativa dela, da igreja dela, de poder ajudar uma escola. E tinha muitos pedidos de outras escolas, porque as escolas gostavam daquilo lá.
Então, assim, nós temos muita coisa bonita para oferecer se a gente começar a orar e abrir os ouvidos e os olhos para enxergar. Porque não adianta orar e só ficar assim, né? Não quer nem ver. Não. Ora, abre os olhos e abre o ouvido para enxergar as possibilidades. Tem muita possibilidade. Então, eu quero agradecer e vou orar agora por vocês, pela educação no Brasil, e que Deus nos ajude a servir de uma maneira prática que traga e sinalize e transforme a nossa nação. Porque a gente sabe que é através da educação que as coisas mudam. E queremos que a educação com valores cristãos, com a agenda do reino, é a educação que transforma as pessoas de verdade, de dentro para fora. Amém? Posso orar, Coronel Terra? Amém. Pode orar. Senhor, eu Pode quero orar, te Maria. agradecer pelo teu amor tão grandioso, Pai, que nos alcançou, Senhor, quando ainda éramos pecadores, sem merecer, o Senhor nos alcançou. A sua graça, Senhor, que olhou para a gente com o nosso potencial. Não é porque a gente era grande coisa, mas porque o Senhor olhou para a gente sabendo que o Senhor já esperava de nós, que o Senhor já vê a gente transformado, Senhor. O seu olhar para nós é um olhar perfeito. O Senhor não vê os nossos defeitos por causa do sangue de Jesus derramado na nossa vida, que completa tudo aquilo que nós não conseguimos como seres humanos caídos, Pai. Obrigado pelo amor grandioso de Jesus Cristo. Queremos olhar pela educação no Brasil, Senhor, e te pedir que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Sabemos que é através da educação que nós podemos transformar as mentes, precisamos de uma mente transformada, e para isso precisamos de educação. E, ó Deus, que a educação cristã, a educação que valoriza o outro, que ama o próximo como a si mesmo, Senhor, que é um amor sacrificial, que aponta para algo maior, Senhor, do que essa realidade terrena. Essa é a educação que transforma. Senhor, eu quero orar de cima para baixo, pelos nossos governantes, pelo MEC, presidente, todos aqueles que estão no Ministério da Educação, Senhor. Tragam pessoas que possam ser instrumentos seus para a transformação do país, que alcance de uma maneira geral todos os cantões do Brasil, Senhor. Quero orar por cada um, o Estado, pelos secretários estaduais e municipais, por toda a secretaria, diretoria de ensino, supervisores, ó Deus, diretores de escola. Deus, muitos estão malucos hoje, que não sabem nem o que fazer numa situação de novidade, que é não ter uma escola presencial. Eu posso imaginar como tem sido difícil resolver essa questão, ó Deus, que aquela criança que está lá pobre na favela, que não tem computador, como diz o nosso irmão agora há pouco, que não tem acesso à internet, que precisa da escola até para comer. Deus, como alcançar? Quero orar agora, ó Deus, pelas crianças, ó Deus. Onde estão nossas crianças? Tem misericórdia delas, Pai. Não deixa que isso perpetue, Senhor. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, quando esse negócio voltar, quando as aulas voltarem ao normal, ó Deus, que elas venham com muita garra, que elas venham com vontade de estudar, que elas perceberam que não era bom ficar longe da escola, que elas aproveitem a escola e queiram aprender. Dê um desejo de aprender essas escolas. Capacite os seus professores, ó Pai. Muitos professores estão com burnout, Senhor, estão estressados demais, porque tem muita carga horária agora através das aulas online, e alguns não estão se aguentando de tanta atividade, Pai. Dá força, dá saúde a esses professores. Ajudem eles, ó Deus, a poder liderar os seus alunos de uma maneira sábia e eficiente que alcance os objetivos, Pai. Queremos orar pelas igrejas, ó Deus. Queremos orar pelos cristãos desse Brasil, ó Deus, que venham, que adotem a escola, que orem pela escola, que assumam a responsabilidade de que a mudança depende de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a olhar com seus olhos as possibilidades e que o teu nome seja honrado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mali, que bênção ter você aqui, viu? Quero te agradecer. Está mudo. Oi? Terra, seu telefone está mudo. Não. Agora acho que está ok, não está? Agora está ok, não está? Tá ok. Está me ouvindo, Mali? Mali, você está me ouvindo? Acho que é a Mali que não está ouvindo. Deve ter algum problema com o áudio dela. Tá. Bom, eu quero agradecer a Mali por estar aqui, por ter participado aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande. Ela nos ajudou aqui na programação.
Se não fosse ela, essa programação não mudo. teria saído. Mas, com certeza, foi uma grande bênção para todos nós. Agradeço de coração, Marli, por tudo que você fez, e que Deus continue te usando grandemente. Tá? A gente só está no começo de uma obra. Ore pela sua escola, ore por sua escola, abrace a sua escola, esse fórum para debater ali na sua cidade, na sua região, quem são os professores, quem são as pessoas que estão trabalhando. Então, nós precisamos realmente mobilizar os talentos e recursos. Não dá mais para a gente ficar sem orar sobre isso com consistência. Eu confesso para vocês, em toda a minha vida, dificilmente eu vi alguém falar para orar por escola. Ninguém me chamou para orar por escola, ninguém despertou, olha, vamos assumir o compromisso com a escola que você já estudou ou que você estuda. Seja a pessoa, um jovem ou um adulto, né? Você cuidar de alguma escola que você já estudou ou que você está estudando. Então, isso é muito importante. Eu também tive experiências assim, eu percebi na minha carreira profissional na polícia, em várias escolas que eu visitei, e pude perceber a importância de ter cristãos comprometidos, orando pela escola, acompanhando, observando. A escola é um celeiro. As pessoas passam a maior parte do tempo da vida delas no processo educacional. Então, é um sistema poderoso. E se nós não orarmos, se nós não fizermos nada, o inimigo toma conta. É isso que nós precisamos entender, a necessidade de um posicionamento. Então, muito obrigado, Marli, pela sua semeadura, e obrigado por me ajudar a fechar essa programação tão especial de hoje. Um forte abraço para você, a minha continência, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito jóia. Glória a Deus, irmãos.